Eu quero te contar todos os pontos mais importantes que eu aprendi lendo esse livro aqui, Diário de um CEO. Meu amor, olha, já se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A gente tá falando de um livro de 318 páginas que eu vou te contar aqui os pontos mais importantes em 10, 15 minutos. E aí, se você tiver interesse, você vai lá e compra esse livro físico e aí você pode ler com mais detalhes. O que ele traz nesse livro é que assim, ó, a diferença entre um negócio gigantesco que explode, que vende muita coisa, não é o capital, não é o produto, é uma habilidade dos líderes que a gente pode aprender ainda hoje, né, que ele explica dentro desse livro. Um dos pontos mais importantes dentro desse livro, por mais que é um livro grande, né, de 300 páginas, é um livro super fácil de ler, eu li ele bem rápido. E ele está dividido em 4 partes, tá bom? A primeira parte chama Eu, então assim, o que você como líder precisa ter para conseguir desenvolver qualquer coisa, uma empresa, um negócio, enfim. A história, então, qual é a sua história, como você vai contar uma história e por que história é um dos temas. Filosofia e equipe. A gente precisa trabalhar com pessoas melhores do que nós. Aí o que eu fiz? Enquanto eu leio, eu vou grifando algumas coisas. Então, por exemplo, eu grifei isso aqui, eu anotei tudo aqui num Word e eu vou ler pra você explicando cada ponto que eu grifei, por que eu grifei e o que isso tem a ver. Se tem uma coisa que você precisa fixar desse livro é: bons líderes vendem com história. Bons líderes lideram com história. As vendas acontecem por meio de histórias. A maior ferramenta que você pode ter, o maior aliado que você pode ter dentro da sua jornada é saber contar histórias. E nesse livro ele vai te dar mais detalhes sobre isso. O nosso cérebro, ele foi programado para entender narrativas e não planilha. Então assim, se eu chegar pra você aqui com uma planilha explicando métodos, o que faz, o que não faz, o que é Power BI, se eu te explico uma história contando como o Power BI mudou minha vida, como eu fiz o desenvolvimento de um dashboard, como isso impactou uma pessoa, você vai entender e se conectar de uma forma muito mais fácil junto comigo. Então focar em contar história. E pra gente ter uma boa história e pra gente ter uma boa narrativa, a gente tem uma estrutura padrão, que é o que ele explica pra nós dentro do livro. Problema, dor, virada, solução e resultado. Toda história começa com um problema e a dor, ela é causada por este problema. Então, vou falar uma história sobre Power BI. Então, uma dor. Eu estava vivendo um momento que eu precisava fazer trabalho repetitivo todos os dias. Esse era o meu problema. Qual era a dor causada por isso? Então, como eu fazia trabalho repetitivo todos os dias, isso me causava uma sensação de inutilidade dentro da empresa. Eu sentia que as pessoas não me visualizavam, que as pessoas não entendiam o meu trabalho, porque eu sempre estava fazendo a mesma coisa e me sentia inútil. Virada. Foi aí que eu descobri o Power BI, que é uma ferramenta de visualização de dados que eu posso desenvolver análise uma vez e depois só colocar mais dados e com um clique eu tenho toda a informação atualizada para o meu usuário final. A solução, né, como eu já te falei, eu juntei as duas, a virada e a solução, foi o desenvolvimento de um dashboard e o resultado é, agora que eu consigo focar o meu trabalho na parte estratégica e não na parte operacional, a minha chefe consegue entender o que eu faço e recentemente eu fui promovida porque agora eu também tenho mais tempo para assumir novas demandas. Entende que se eu tivesse só falado pra você, clica aqui embaixo e compra meu curso de Power BI, talvez você não fosse se interessar, mas eu te contando uma história, claro que eu contei a história de um jeito bem lento, né? Você consegue entender de uma forma muito mais simples, esse é o poder de contar a história. E tudo isso que eu falei pra você, eu apliquei pro Power BI, que é dentro da minha realidade, mas você pode aplicar pro produto que você usa no seu dia a dia e até mesmo usar isso dentro do seu trabalho, por exemplo, no CLT. Outro ponto que ele traz é: conhecimento é poder e conhecimento aplicado é uma habilidade. Não adianta nada você ter um currículo completo com um monte de conhecimento, sabe Excel, sabe Power BI, sabe SQL, sabe Python, sabe inglês, sabe espanhol, só que se você não aplica e aquilo não se torna uma habilidade, você não consegue aplicar aquilo e você também não vai receber por isso. E a gente vai entrar nesse tema de receber já, tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre por que eu comecei a decidir empreender. E uma das coisas que eu falei, né, de dicas é: comece pequeno, comece com o que você tem. Não adianta nada você fazer um monte de curso sobre venda se você não começa, se você não sai da inércia, entende? Só planeja e não executa. Então, isso é super importante, que é realmente conseguir aplicar esse conhecimento para que isso se torne uma habilidade. Fala pra mim, você nunca comprou um curso lindíssimo e você não viu uma aula? Aquilo
não se tornou nem conhecimento nem habilidade, você só fez a compra e na sua cabeça o seu subconsciente falou, não, uma parte eu já fiz, meu amor, não fez e a gente não vai receber por isso. Quando eu falo receber por isso, é financeiramente falando, entendeu? Então a gente precisa aplicar o nosso conhecimento para que ele se torne uma habilidade. Ele também fala sobre como influenciar uma pessoa sem ser um líder autoritário. Um exemplo que ele trouxe no livro é, imagina que a sua chefe vira pra você e fala assim, entrega essa análise sexta-feira. Beleza, você vai receber essa informação. Ok. Mas, para que a gente consiga gerar algum tipo de influência e impacto na pessoa, a melhor forma da gente fazer isso é com perguntas. Não sei se você já ouviu a frase, quem pergunta domina, mas meu amor, guarda essa frase no seu coração porque ela é extremamente importante. Quando a gente faz uma pergunta aberta para a pessoa, a gente permite que ela pense e responda pra gente. Isso faz com que a gente seja mais influente dentro da vida dessa pessoa sem ser uma pessoa autoritária. E a dica que ele dá dentro do livro é sempre perguntar com você vai. Então, exemplo 1, entrega isso até sexta. Exemplo 2, você vai conseguir finalizar esse trabalho até sexta-feira? Aí a pessoa consegue parar, pensar, entender, analisar o que ela fez, o que ela não fez, pra realmente dar uma resposta de sim, é possível, não, não é possível. E dessa forma você consegue, né, ou não, ter o resultado que você quer com mais influência sem ser autoritário, entendeu? Um ponto muito importante que ele fala sobre marketing, que é um dos pontos, né, pilares do livro. Então, pra você vender, você precisa ter um marketing hoje em dia, senão isso não funciona. Uma coisa que ele fala, e que pra mim fez muito sentido, porque é uma coisa que eu sinto isso na pele, que é ser meio termo não resolve nada. Isso não paga conta. Você tem que ser ou amado ou odiado. E se tem um grupo que ama suas ideias, tem um grupo que odeia suas ideias. Por exemplo, se você já me acompanha no Instagram, e se você não me acompanha, meu amor, vai lá. Meu Instagram é Diferentes PBI. Eu sempre falo que eu não gosto de Excel. Gente, e Excel é uma das ferramentas mais usadas dentro do mundo de análise de dados. E com esse posicionamento forte que eu tive de eu não ando com gente que usa Excel, eu não ando com gente que faz dashboard em Excel, não gosto de fazer nenhuma estrutura analítica dentro do Excel, eu tenho um posicionamento. E tem muitas pessoas que compram essa briga junto comigo. É isso mesmo, Giovana, Excel não foi feito para analisar dados, Excel é perda de trabalho, não dá certo, não sei o que lá. Beleza, tem gente que me ama por isso, mas tem gente que desce o pau, que entra no meu WhatsApp pra falar que eu estou falando besteira só pelo fato de eu não gostar do Excel, entende? É só uma comparação simples pra você entender que não é legal você ficar no meio termo. E esse ponto também é muito importante, inclusive, fazendo um gancho, né, com o ambiente corporativo. Se você é uma pessoa mareva com as outras, que não tem opinião formada sobre nada, meu amor, isso não paga conta, tá? É muito importante que você tenha uma opinião formada, amada ou odiada por alguma coisa. Um ponto muito importante que ele fala e que dói, meu amor, e é verdade, que é quanto maior o seu índice de fracasso, maior a sua chance de êxito. E por que que ele fala isso? E por que que isso dói? Porque assim, ó, você só vai conseguir atingir um bom resultado se você tentar. E você vai fracassar no meio do caminho. E, gente, isso dói, isso é triste. Mas assim, ler essa história, entender como ele passou por isso também pra chegar no estado que ele tá hoje, foi muito importante, porque assim, ó, vou te dar um exemplo. Eu tô com a ideia de lançar um novo produto, que vai ser um produto totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E eu não sei se vai dar certo ou não. Isso tem uma forma de eu saber. Tentando, talvez dê errado. E se der errado, beleza, vamos bola pra frente, a gente vira a página, a gente reformula, a gente faz de outra forma, só que assim, se eu só fico nesse campo de ideias de tentar sem agir, a nossa chance de êxito, a chance de dar certo é muito baixa. Por exemplo, se você faz 10 lançamentos, você tem chance da pessoa conhecer 10 produtos seus e algum deles pode ser que tenha fit com o que a pessoa tá buscando ou não. Mas se você lança somente um produto, você concorda comigo que as possibilidades da pessoa gostar desse produto são menores? Porque você não tá atingindo mais pessoas. E eu não tô falando que a gente tem que fazer 50 mil lançamentos, não é isso. O ponto é, quanto mais você tentar, mais chance de dar certo vai existir, entendeu? É fácil falar, na verdade é até um pouco complicado, né? Quase um trava-língua, mas na prática é muito mais difícil do que só falar isso que eu tô falando. Disciplina acima da motivação. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre a diferença, no meu ponto de vista, de disciplina e motivação. E assim, esse é um dos pontos que ele mais reforça dentro do livro. É agir mesmo que você esteja com medo, agir mesmo que você não tenha vontade, agir mesmo que as coisas parecem que estão dando errado, não adianta. A disciplina é uma coisa permanente e faz a gente alcançar resultados inimagináveis. Ele coloca esse gráfico dentro do livro, eu vou tentar explicar pra você o que ele significa. Aqui é o início do ano,
E aqui ele fala que se você for 1% melhor a cada dia, você vai chegar neste lugar no final do ano. E se você for 1% pior a cada dia, você vai chegar nesse lugar no final do ano. E por que ele tá falando isso? Quando a gente muda todos os dias, os nossos resultados se multiplicam. A disciplina, a gente começa a sentir o impacto dela no médio e longo prazo, não no curto prazo. Você faz uma coisa hoje, amanhã você não vai enxergar a diferença, no dia seguinte você não vai enxergar a diferença. Só que quando você para e olha o que você fez nos últimos 6 meses, aí sim você faz uma diferença. Aí você consegue enxergar a diferença. Eu te falo, por exemplo, pela placa que eu ganhei de 100 mil reais de vendas na Kivify. Gente, eu não tinha noção que com um produto de 250 reais eu ia chegar no negócio de 100 mil reais. E não foi do dia pra noite, foi um dia uma venda, outro dia uma venda, e as coisas elas vão somando e se multiplicando. Então se você, gente, é muito coach, gente, mas assim, não tem como não ser. Se você quer uma coisa diferente, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Já ouviu aquela frase? Tô cheia das frases hoje, você percebeu, né? Loucura é você continuar fazendo mais do mesmo e esperar um resultado diferente. Não tem como. Se você continua fazendo o que você faz, do jeito que você faz, você vai continuar no mesmo lugar. Se você muda um pouquinho... Gente, e assim, ele também fala aqui sobre pequenas mudanças sustentáveis. Não falar, tipo, vamos imaginar, domingo você é uma pessoa extremamente sedentária, você não tem uma roupa de academia, você nem tem matrícula numa academia, segunda-feira você quer começar a acordar 4 da manhã pra correr, nadar, fazer academia. Não adianta você fazer grandes mudanças, porque isso vai ser insustentável. Então, pequenas mudanças pra gente realmente conseguir ter um impacto grande no longo prazo, médio e longo prazo, entendeu? Uma das coisas muito importantes que ele também fala, e pra mim fez muito sentido, é a gente ter atenção com as pessoas que a gente tem próximo a nós. Ele deu um exemplo assim, ó. Eu conheci uma pessoa, só abrindo um parênteses, que ela falou assim: eu não gasto vela boa com defunto ruim. Alguma coisa nesse estilo. E, enfim. E aí, ele tava falando sobre, pense sobre as pessoas que você tem próximo a você, as pessoas que você tem na sua equipe, então as pessoas que você tá escolhendo pra trabalhar junto com você. Se todo mundo tivesse o comportamento dessas pessoas, a sua empresa, a que você trabalha, o que você tem, seria um lugar bom ou um lugar ruim? Então, por exemplo, eu pensei aqui numa pessoa, num colega de trabalho que eu tinha, que eu acho que o comportamento dele não era legal, que era uma pessoa que falava mentira, difamava, falava um monte de porcaria, agia na má fé, enfim, uma pessoa... E aí eu fico pensando, se eu estivesse trazendo ele pra dentro da minha equipe, e se todo mundo tivesse o mesmo comportamento carniça que ele tem, como seria a minha empresa e como seria a minha equipe? Não é uma pessoa que eu quero ter pra perto de mim. Aí eu faço uma comparação com uma outra pessoa do trabalho que eu gostava, que era uma pessoa que tecnicamente não tinha tanto conhecimento, mas era uma pessoa que sempre buscava se desenvolver, uma pessoa extremamente honesta, que sempre prezava pela verdade. E aí eu penso, o que faz mais sentido pra mim? Trazer uma pessoa com um conhecimento técnico muito maior, mas que é uma pessoa que age com comportamentos que eu não concordo, que eu não estou alinhada, ou trazer uma pessoa com conhecimento técnico um pouco menor, mas com uma bagagem, uma força de vontade, um comportamento totalmente diferente e que sim vai influenciar positivamente a empresa. Entende qual que é a comparação? Um ponto que ele fala também, e assim, é muito verdade, é o seguinte, lembra que a gente estava falando no começo, que conhecimento aplicado vira habilidade e que você vai começar a receber por isso? O seu trabalho, ele vai ser pago de acordo com o mercado que você está inserido. Então, vou te dar um exemplo extremamente simples. Vamos imaginar que no CLT, eu vou abrir meu celular aqui porque eu não sou tão boa de conta de cabeça, tá bom? Vamos imaginar que eu ganhava 5 mil reais limpo no mês, tudo bem? 5 mil reais líquidos. De 5 mil reais líquidos, vamos imaginar que eu desenvolvia 10 dashboards no mês, que é uma média, acho que baixa. 500 reais por dashboard. Então, basicamente, dentro da... E, gente, aqui é uma situação extremamente hipotética, tá bom? Eu recebia 500 reais por desenvolvimento de dashboard porque eu estava inserida naquele mercado, com aqueles benefícios e tudo mais. Quando eu vou vender para uma empresa, por exemplo, no setor farmacêutico, esse mesmo trabalho para desenvolver esses mesmos 10 dashboards, eles não vão me pagar 10, eles não vão me pagar 5 mil reais, eles vão me pagar 10 mil reais. Então, o mesmo trabalho, o mesmo conhecimento, a mesma habilidade que eu tenho, vai ser muito mais valorizada em outro mercado. E é muito importante que a gente tenha essa visão. E eu demorei muito para entender isso. Vou te dar um exemplo extremamente claro, tá? Antes de trabalhar nessa multinacional que eu sempre falo, eu trabalhava em uma outra loja em shopping e eu recebia um salário mínimo. Eu não lembro exatamente o valor da época, tá? Eu vou usar para essa conta aqui para fins didáticos, R$1.200 que eu recebia. Eu trabalhava 44 horas semanais, então eu trabalhava 44 horas por semana vezes 4. 176 horas no mês, tudo bem? Só que eu recebia R$1.200, então R$1.200 dividido por
176. 6,81 por hora. Gente, eu fiquei chocada, só que eu tenho certeza que tem gente que ainda recebe isso. 6,81 por hora, tudo bem? A minha hora, que eu só precisava literalmente falar com os clientes e arrumar algumas peças de roupa. Recentemente, eu recebi uma proposta de trabalho para gerar uns vídeos, cada vídeo com duração de 1 minuto. 1 minuto de vídeo, $50. Você entende? Eu não aceitei a proposta, tá? Caso você tenha pensado. Você entende que é a mesma Giovana, eu não ia usar minhas habilidades em Power BI, por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Naquele momento, eu só precisava literalmente falar com pessoas e neste trabalho eu ia precisar falar com a câmera. E mesmo que você pense, Giovana, é $50 o vídeo de 1 minuto, mas você vai postar nas suas redes sociais, você tem seguidor. Não era. Eu ia ter que criar redes sociais novas pra postar nessas redes novas. Então, realmente o que a pessoa queria é que eu literalmente abrisse a câmera, falasse na câmera e pronto. E por que eu tô te explicando tudo isso? Para trazer um exemplo mais claro de que o lugar que você está inserido, o lugar que você vende a sua habilidade vai ditar o quanto ele vai pagar por ela. Então, por exemplo, trabalhando naquele lugar, eu recebia R$7 a hora. Se eu tivesse escolhido trabalhar com essa geração de vídeos, eu ia estar ganhando $50 o minuto, entende? Se você gostou desse vídeo e teve algum insight junto comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E se você gostou mais e quer ver mais detalhes sobre esse livro, amor, eu recomendo que você compre, porque é um baita de um livro. E se você não quiser comprar, ele tem um podcast, um dos podcasts mais ouvidos da história do alguma coisa. Chama The Diary of a CEO, né? Que é o diário de um CEO. Então, assim, se eu fosse você, eu ia assistir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.